Dando continuidade, né, à nossa introdução, é importante, né, que aqueles que queiram se aprofundar no entendimento da administração pública precisa imediatamente ir até o artigo 37, né, da Constituição Federal e seus respectivos incisos e parágrafos únicos, que é bem extenso, né, que é aprofundado na disciplina de direito administrativo. Mas é importante a gente aprender alguns conceitos, né, que nos permite observar qual é a lógica, né, qual é a função, qual é o papel da administração pública dentro da República Federativa do Brasil. Então, quando a gente vai no caput, né, que está aqui nessa primeira parte, né, o que é que ele diz? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. E aí elenca uma série de ditames, né, que vão orientar, né, e ao mesmo tempo limitar, né, o que é que está relacionado à administração pública. Mas de modo geral, né, o que é que nós podemos extrair desse caput? Que a administração pública ela está dividida na sua esfera direta, ou seja, centralizada, e ela está também composta por sua esfera indireta, ou seja, ela está descentralizada. E por que há essa divisão? Para que haja um melhor, né, oferecimento, né, e cumprimento dos ditames, das exigências legais, né, dos mandamentos legais que estão relacionados ao nosso Estado, né, aos deveres do Estado. Então, o Estado ele descentraliza, mas ele também, dentro da administração pública, ele desconcentra, né? Então, a administração pública direta, ela está, no caso né, da esfera federal, né? Você não tem todas as funções realizadas pelo presidente da República, ele tem seus auxiliares, né, que são os ministérios, né? Então, observe, embora a administração pública seja um campo centralizado, ele também está, né, desconcentrado. Então, observem aqui, né, que a administração pública direta ela é composta por órgãos públicos que são despersonalizados. Então, por exemplo, em Uruaçu nós temos o município, que é uma pessoa jurídica de direito público. Nós temos as secretarias, nós temos a Secretaria de Educação. A Secretaria da Educação não tem personalidade, né? Quem quiser processar a administração pública, né, por conta de uma atividade relacionada à educação, né, como está desconcentrada, né, a atividade ela tá, como eu vou falar já, né, mas ela está desconcentrada. Então, o prefeito, né, ele responde, ele é o representante eleito do município, mas a gente não processa o prefeito, a gente processa, em regra, o município. Então, qualquer coisa relacionada à educação, então nós temos a Secretaria de Educação, nós temos as escolas municipais. As escolas municipais são órgãos públicos, mas que não têm personalidade jurídica. Então, qualquer problema relacionado às escolas públicas municipais, quem vai ser acionado vai ser o município, né? O município tem personalidade jurídica, as escolas não têm personalidade jurídica. É diferente, né, do caso das universidades. As universidades elas são criadas, né, por lei, elas são autarquias, e aí elas estão no campo da administração pública indireta, né? Então, a escola municipal, né, a escola estadual, ela compõe a administração pública direta, né? Então, uma escola municipal é um órgão público, e nós temos, no caso, as universidades, né? Só para vocês pontuarem, só para vocês compreenderem, as universidades elas estão ligadas à administração pública indireta, que envolve uma descentralização.
né? Ela está descentralizada, a administração ela também se descentraliza. Então ela cria a universidade, né, que por mandamento constitucional deveria ter autonomia política, administrativa e financeira, né? Ela, quando a gente fala autonomia política, dela eleger os seus representantes, né? O reitor, por exemplo, ele em regra deveria ser eleito pela comunidade, não o caso que nós temos hoje, né, que é um escolhido pelo Estado, né, o Estado, no caso, o governo, mas de toda forma, né, a administração pública indireta ela é integrada por entidades com personalidade jurídica própria. Então, qualquer problema com a UEG, né, quem deve ser acionado, né, demandado, né, na esfera de alguma ação judicial é a universidade, que tem, né, CNPJ próprio. A UEG ou a Federal de Goiás, né, elas possuem CNPJ, personalidade jurídica própria, né, a Caixa Econômica, né, o INSS, eles possuem personalidade jurídica própria, né? Algumas são de direito público, né? Outros são de direito privado. Então, nós temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração pública indireta, né? Então, o principal, né, é estratégico para o Estado terem bancos públicos que vão cumprir funções sociais que um banco privado não cumpriria. Por exemplo, geralmente o Banco do Brasil ele está relacionado à política de créditos aos pequenos e médios empresários ou atividade empresarial como um todo, né? Juros menores do que juros de mercado, pelo menos é o que se espera, né? O BNDES, né, um banco de investimento de obras de grandes dimensões, né, a Caixa Econômica, né, sobretudo investimentos em áreas imobiliárias, né, com juros diferenciados, pelo menos se espera isso, né? Então, a administração pública direta, né, que envolve, por exemplo, né, o município de Uruaçu, né, ele tá desconcentrado, né? Nem todas as funções elas são exercidas diretamente pelo prefeito de Uruaçu, ou pelo presidente da República, ou pelo governador, né, do estado, né? Então ele desconcentra para melhor, né, atender, né, os deveres do estado. Então a desconcentração administrativa ela significa uma distribuição que ocorre internamente, né, em que o órgão público ele está subordinado, né, tá sobre as ordens do chefe, né, do poder executivo, né, do chefe, né, no caso o presidente. Então o ministério ele está subordinado. A escola, né, pública, né, a escola municipal X, a escola municipal Y, ela é um órgão público que está dentro do âmbito da descentralização. Enquanto a descentralização, que é no caso da administração pública indireta, ela acontece externamente. Então, a desconcentração é internamente, né, dentro da administração pública indireta. Então, a administração pública direta, ela tem uma descentralização, que são os órgãos, ministérios, as secretarias, né? Então, é para melhor atender os interesses públicos, e nós temos a descentralização, que é no caso da administração pública indireta. Então, descentraliza-se para quê? Para as universidades, né? Para as autarquias, né? A FUNAI, né? A FUNAI, ela é um órgão, ela tem personalidade jurídica própria, né? Ela é uma autarquia, não, desculpa, é uma fundação. Então, uma fundação que está ligada à administração pública indireta, que é que tem uma natureza descentralizada. Então, observem aqui, né, que um decreto-lei, que é uma importante fonte do direito constitucional e administrativo, diz, né, observem, que a administração direta da União, né, mas sabemos que nós temos a administração direta do Estado,
que nós temos a administração direta do município, que temos a administração direta do Distrito Federal, se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, os ministérios, né, eles não têm personalidade jurídica, eles não têm autonomia política, né? A escolha dos ministros, as escolhas dos secretários são escolhas políticas. Devem respeitar a lei, né, os limites estabelecidos pela Constituição. Mas, de todo modo, né, ela está subordinada ao chefe do Poder Executivo. Então, os órgãos públicos, né, então você tem uma Secretaria de Educação Inclusiva, né, ou uma secretaria específica para atender pessoas com deficiência dentro do Ministério dos Direitos Humanos. São órgãos públicos que consistem num centro ou num círculo de competências ou atribuições que são, como eu já falei, despersonalizado. Então, o Ministério da Economia não tem CNPJ, né? O Ministério dos Direitos Humanos não tem CNPJ, né? E eles são instituídos por lei, né, para o desempenho de funções estatais, né, através de seus agentes, né, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Então, a atuação, né, ela está imputada a quem? Do Ministério da Economia? A União, né, que tem personalidade jurídica. O Ministério da Economia não tem personalidade jurídica, né? Então, a administração pública indireta, ela tem caráter descentralizado, né, e especializado. Então, tal criação ocorrerá mediante lei específica, no caso das autarquias. Então, qualquer autarquia que é criada, ela é realizada, ela é promovida mediante uma lei específica que a cria, ou simplesmente autorizada por uma lei específica, que é o caso das demais entidades, que a gente não pode confundir. Então, são as autarquias, né, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, né, que compõem a administração pública indireta, né? Nós também podemos citar, né, uma previsão posterior, os consórcios públicos, que são uma união, né, entre os entes políticos que buscam atingir um fim social, um fim político. Então, essas entidades, esses consórcios públicos, eles vinculam-se essas entidades como um todo, eles estão vinculadas aos ministérios cuja área de competência estiver enquadrada em sua principal atividade. Então, não significa, embora veja, a palavra-chave aqui é vinculação. Então, a universidade, ela está vinculada à Secretaria de Educação, né? Já teve vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ela não está subordinada. Então, a Universidade Federal de Goiás, ela está vinculada ao MEC, mas ela não é subordinada ao MEC, embora a atual gestão federal queira tratar dessa forma, quando, por exemplo, não nomeia o reitor, né, que ficou em primeiro, o candidato que ficou em primeiro lugar nas eleições internas da universidade. Nós estamos tendo no Brasil algumas universidades que estão sob intervenção, em que o reitor nomeado não foi o primeiro colocado nas eleições, né? Como está sendo o caso agora na Universidade Federal do Semiárido, na UFESA, né? Que está acontecendo isso. Não só isso, a Universidade de Ponta Grossa também foi nomeado uma pessoa que não ficou em primeiro lugar, né? Mas, de toda forma, tal vinculação não sugere nem poderia a existência de qualquer subordinação hierárquica, né? Então, a FUNAI, né, ela está vinculada, né, atualmente, se eu não me engano, ao Ministério do Meio Ambiente, mas não significa que ela é subordinada, né? Mas na prática, né, o que é que está acontecendo na prática com a FUNAI? Ela está tendo autonomia para cumprir as suas atribuições, né? O INCRA está tendo autonomia
e assim por diante. A UEG, né? A UEG, ela tem personalidade jurídica própria, ela está vinculada, ela não está subordinada. Mas e na prática, né? Como é que está, né, a materialização da UEG enquanto uma universidade que deveria ter autonomia administrativa, política e científica, né? É uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer.